Paz, meus amados, meus queridos. É muito bom estarmos novamente reunidos aqui, online, através desse vídeo, juntos, agradecendo ao nosso Deus, entoando cânticos a Ele. E eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos, onde você estiver, vamos orar juntos, vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, Pai amado, nós te damos graça por tudo que o Senhor tem feito e nós te agradecemos por quem Tu és. Tu és um Pai perfeito em tudo que faz. Queremos aqui entoar louvores a Ti, Senhor, e te pedir que os nossos corações estejam preparados para Te receber a Tua palavra, receber a semente de vida em nossos corações. Que o nosso terreno, o terreno do nosso coração esteja preparado para germinar essa semente. E que aqui junto nós possamos entoar louvores a Ti, entoar cânticos ao Teu santo e glorioso nome. Tu és lindo e maravilhoso, Senhor. Alcance as casas, traga a paz aos corações, traga tranquilidade na mente, que a nossa alma esteja repousando em Ti. Obrigado, meu Pai. Vamos agradecer a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, Teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus.
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Boa noite, querido, querida. Que bom mais uma vez nós estarmos juntos aqui. Saudade de todos. Desejoso de estarmos juntos na casa do Senhor para juntos louvarmos a Deus e podermos compartilhar a palavra de Deus. Mas enquanto isso, continuamos por aqui através desse nosso canal para abençoar a sua vida e, é claro, compartilhar aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração. Mas antes de nós estarmos compartilhando a palavra de Deus, é importante também, depois de um louvor maravilhoso que nós participamos agora, é importante também nós nos lembrarmos de que cultuar ao Senhor é também dizimar e ofertar. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o culto antigamente, antes dele ser formalizado, antes de se construir um templo, né? O culto, ele era apenas dízimos e ofertas. Esse era o culto ao Senhor, era trazer as primícias daquilo que se tinha, daquilo que se recebia, daquilo que se plantava, daquilo que se criava. Então o culto ao Senhor era sacrifício, era entregar parte daquilo que a terra produzia, parte daquilo que as pessoas podiam produzir com o seu trabalho. E depois que as moedas foram criadas, é claro, o dízimo e a oferta passou a ser a parte daquilo que se recebia, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então isso, se nós olharmos para a palavra de Deus, nós vamos ver que era a forma de se cultuar a Deus, era se entregando algo que era importante para nós, algo que dizia respeito àquilo que nós produzíamos, não é? E isso continua, queridos. Nós precisamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para que a casa do Senhor seja suprida, para que haja mantimento na casa do Senhor. E aí então nós estaremos sendo também abençoados por Deus naquilo que produzimos, na nossa renda. Se você trabalha em um escritório, você não vai trazer banana, você vai trazer recurso financeiro para que a casa do Senhor possa ter o suprimento. E é assim que funciona. E nós entendemos que para nós mantermos a casa do Senhor, nós precisamos continuar cultuando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero convidar você a fazer isso nessa hora. Nós vamos deixar aqui o número da conta da igreja para que você possa fazer o seu depósito do seu dízimo, da sua oferta, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que nós possamos honrar os compromissos da casa do Senhor que estão no nosso contrato. Então nós temos luz, nós temos água, assim como você tem na sua casa, na sua empresa. Nós temos luz, temos água, temos as despesas de aluguel e tantas outras despesas. A manutenção da casa do Senhor e dos departamentos da casa do Senhor, ministério de louvor, os equipamentos, tudo isso depende dos nossos dízimos e ofertas, além de nós também ajudarmos a outras pessoas que muitas vezes estão passando por dificuldades
e nós precisamos estar juntos também nesta hora. Então, que você possa fazer deste momento um momento de dedicação em amor ao Senhor. Ninguém é obrigado a nada, mas aqueles que amam ao Senhor e que reconhecem a ação do Espírito Santo em sua vida e a provisão de Deus, esses são generosos e fazem o seu melhor e até sacrificam para que possam honrar a Deus e mostrar a Deus o seu amor e a sua gratidão. Que assim seja, para a glória do nome do Senhor. Então, vou deixar aqui o número da conta e você vai poder depositar, transferir o seu dízimo, a sua oferta e nos comunicar aí pelo WhatsApp. Um beijo no seu coração, que nós vamos orar agora e agradecer a Deus pelos dizimistas e ofertantes. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos ser dizimistas e ofertantes na tua casa. Peço ao Senhor que abençoe a cada um dos meus irmãos que neste momento estão com seus corações abertos para participarem desse momento, Pai. Que o Senhor multiplique na vida deles, que o Senhor supra, que o Senhor repreenda a doença, que o Senhor traga a resposta que cada um necessita nesta hora. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amados, vamos à palavra de Deus. Deus tem colocado no meu coração uma palavra e é muito interessante porque nós estamos observando nesses dias o esfriamento de muitas pessoas. Não só o esfriamento, mas o afastamento dos princípios, o afastamento da casa de Deus, onde nós mantínhamos periodicamente os nossos encontros, tem trazido também uma prova para a fé de muitas pessoas. Tem pessoas que estão agora nesse momento se desviando dos caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão abandonando os caminhos do Senhor. Tem pessoas que estão agora negando a Jesus. Por quê? Porque os seus corações não estavam verdadeiramente firmados na fé em Cristo Jesus e eles agora estão se afastando de Deus. Essa ausência dos templos, esse momento onde nós cultuamos ao Senhor através das mídias, através de uma comunicação pela internet, isso tem trazido aí o esfriamento de muitas pessoas. E eu quero falar um pouquinho nesta noite sobre isso. Por exemplo, nós estamos gravando a nossa mensagem aqui e passando para você. As pessoas elas vão poder assistir no momento em que elas desejarem. E muitos, eu tenho a certeza no meu coração, que nem estão abrindo as mensagens. Muitos não estão olhando para as mensagens como algo importante para as suas vidas. Estão agora envolvidos com outras coisas que ocuparam o lugar do culto. E isso é algo extremamente grave. Isso aponta para um esfriamento e para uma queda. Porque o esfriamento, ele precede a queda, irmãos. Esse esfriamento, esse afastamento das coisas de Deus, da palavra de Deus e do culto ao Senhor. E o tema da nossa mensagem é: acordar é preciso. E o nosso texto está no livro de Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 31. Nós vamos ler até o versículo 34 e depois nós vamos dar prosseguimento a esse texto do versículo 54 até o versículo 62. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e que você a abra e que você acompanhe a leitura junto comigo aqui, para nós podermos, então, participar daquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, Jesus falando a Pedro, né? Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, entenda bem, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos.
e ele lhe disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues, ou negues que me conheces. Aí no versículo 54, nós vamos dar o prosseguimento aqui, onde a palavra diz assim: então prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. Preste bem atenção. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ah, que coisa triste, amados, é a queda de uma pessoa, ou o esfriamento, ou o afastamento de uma pessoa. Como isso é triste. Existem pessoas que erram o caminho e acabam morrendo na escuridão. Ouça bem, errar o caminho não é difícil. Errar o caminho não é difícil. Basta você tirar os olhos das placas de sinalização que estão na estrada da vida e que são vistas através dos olhos de Deus, medidas pela sua palavra. A palavra de Deus, ela sinaliza para nós e nos orienta o caminho que nós devemos trilhar. E quando nós tiramos os olhos das placas que são estabelecidas por Deus no caminho da vida através da sua palavra, nós podemos certamente cair e nos desviarmos da sua vontade. É comum, amados, nós encontrarmos pessoas que se perderam no caminho e hoje elas não conseguem mais encontrar o caminho de volta. Elas não conseguem mais retornar, voltar para o caminho de Deus. O alvo pode permanecer muitas vezes na mente, porque tivemos o contato com a palavra, tivemos o contato com a vontade de Deus, ela foi revelada a nós. O alvo pode continuar na nossa mente todos os dias, mas os olhos do Espírito não conseguem contemplar o caminho, não conseguem enxergar o caminho, não conseguem acertar o caminho de volta, querido. Não conseguimos enxergar o caminho de volta. Parece que sentem, as pessoas que estão se desviando, sentem uma atração, um desejo dentro de si, mas não conseguem retornar. E é isso que nós temos visto nesses últimos dias, onde o amor de muitos já está se esfriando em tempos de dificuldades, em tempos de afastamento, em tempos onde nós estamos passando por um período de isolamento. Parece que as pessoas também estão se afastando dos propósitos de Deus, vão se distanciando cada vez mais, e assim foi o caso de Pedro. Só que Pedro foi num momento de desafio da sua fé. Foi num momento onde aquilo que ele havia dito foi colocado à prova. E eu quero dizer para você, aquilo que nós temos dito diante de Deus, agora é tempo em que está sendo colocado à prova. Pedro, ele foi com Jesus até o momento que Jesus foi levado à casa de Caifás.
Até aquele momento ele foi. E a partir daí só ficou na sua mente. Mas ele não enxergava mais com os olhos do Espírito. Tudo parecia fazer parte de um passado. Tudo parecia fazer parte de um passado que deixou apenas tristeza e frustração. No versículo 62 diz assim: saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Por quê? Ele caiu em si e teve a certeza de que aquilo que Jesus havia dito a respeito dele era a mais pura verdade. Ele não estava verdadeiramente firmado na fé. Ele não estava pronto para morrer com Jesus e nem para ser preso com Jesus. Eu quero dizer uma coisa a você nessa noite, querido, querida, que me ouve. Uma vez que Jesus entrou nas nossas vidas, se de fato nós tivemos um encontro com Ele, nunca mais nós viveremos sem Ele. Nunca mais nós viveremos sem Ele, sem que haja um apelo profundo na nossa alma. Nunca mais, querido. Primeiro, porque encontrar com Jesus é encontrar com a essência da própria vida sob a qual nós fomos gerados. Segundo, é encontrar o caminho de volta ao encontro de Deus para continuarmos a conversa que foi interrompida no Éden. Isso é estar em Cristo Jesus. Terceiro, é encontrar a verdade única e absoluta a respeito da expressão máxima da glória de Deus sobre a terra. Nenhum ser humano nasceu por apenas nascer. Nenhum ser humano nasceu sem que fosse colocado sobre ele um propósito maior da expressão do amor de Deus, do poder, da glória e da majestade de Deus, querido. Todos nós nascemos com o propósito de glorificarmos a Deus. A palavra façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz respeito a uma multiplicação daquilo que o próprio Deus é em sua soberana posição no todo. O homem, ele é a obra-prima de Deus e nada se compara ao homem em toda a criação, porque o homem tem a própria essência de Deus, querido. Ei, você que está me ouvindo, você que está aqui agora, você que está aqui participando deste culto maravilhoso comigo, você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Você carrega em você algo que nenhum ser criado por Deus carrega. Nenhum anjo ou outra criatura tem o que você tem. Você tem o Espírito de Deus. Você tem a essência de Deus. Entenda bem isso. É isso que Jesus veio buscar e trazer de volta à existência. Aquilo que se havia perdido. É o teu valor, é a tua essência. Quando ele diz salvar o que se havia perdido, ele está falando de algo valioso que precisa ser recuperado em você para que você volte a ser o que nasceu para ser. Não só você, mas todos os homens, porque importa para Deus que todos os homens sejam salvos. E isso é tremendo. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, ele vai dizer: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. A vida que você tem vem do próprio Deus. Ele sopra em você a sua essência. Você nasceu para ser uma expressão poderosa do amor de Deus no mundo. Mas nós precisamos para isso de um resgate verdadeiro. O resgate verdadeiro que vem por Cristo Jesus nos trazendo para a nossa essência, que é exatamente
a essência de Deus. O homem, depois que ele esfria, que ele se afasta, ele não consegue voltar ao caminho. Foi o caso de Pedro. Pedro precisou de um processo e nós vamos analisar isso aqui nesta noite. João 14:6, abra sua Bíblia comigo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ouça bem, Pedro teve uma queda brusca, foi rápido, da sua declaração de fé, da sua declaração de fidelidade, a sua queda foi algo muito rápido. Ainda hoje me negarás. Olha que coisa tremenda. Queridos, não é difícil se desviar, não é difícil se afastar, não é difícil negar a fé. Não é difícil, queridos, não é difícil. O importante é se manter de pé na posição que Cristo nos chamou. E isso é algo difícil que nós precisamos pelejar todos os dias e observar os sinais estabelecidos por Deus na estrada da vida para que nós não venhamos a negar a nossa fé. Entenda bem isso. Em um dia apenas sua estrutura espiritual ela ruiu. Todas as suas palavras foram colocadas à prova e ele reprovado na sua confissão de fé. Olha que coisa tremenda. Agora, quais os sinais de queda na vida de uma pessoa? Tem muitos. Tem muitos. Muitos sinais apontam para a queda na vida de uma pessoa. Quais os sinais que nós podemos olhar aqui e ver na vida de Pedro nesse momento? Quais os sinais podem ser apresentados aqui na vida de Pedro? O primeiro sinal na vida de Pedro, na queda de Pedro, foi, entenda bem isso, que estava pronto em si mesmo para todos os desafios que viessem diante dele. Nem sempre, ouça bem, nem sempre o que nós afirmamos está firmado em uma fé genuína. Muitas vezes estamos empolgados, somos impulsivos e declaramos coisas que não se sustentam na hora em que nós somos colocados à prova. Versículo 33, e ele disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. E nós vimos aqui que não foi isso exatamente o que aconteceu, e assim tem sido na vida de muitas pessoas. Pessoas têm sido colocadas também à prova em alguns momentos, e esse momento em que nós estamos vivendo é um momento que nos leva muitas vezes a essa prova, né? Ouça bem, o grande problema de nós nos sentirmos prontos encontra-se no fato de que aquele que se julga pronto tem uma forte tendência a acreditar que não precisa mais de crescimento. Pessoas que acreditam que não precisam mais de crescimento são pessoas que estão vulneráveis. Nós precisamos crescer, aprender com Deus todos os dias, ter um encontro com Deus todos os dias, através da sua palavra, através das orações, através dos louvores, das ministrações, através daquele nosso tempo com Deus, para que nós possamos crescer no conhecimento de Deus e ter experiências com o Espírito Santo. Acreditar que não precisamos mais de crescimento. Muitos acreditam que não precisam mais de apoio. Quantas pessoas nós conhecemos que um dia elas estiveram participando de tudo, desejosas de crescer, mas chegou um momento que elas acharam que já não precisavam mais de apoio, já estavam prontas para caminhar sozinhas e elas tiveram uma queda brusca na sua fé. Quantas pessoas nós conhecemos que deixaram as fileiras do exército de Cristo porque acreditaram que não precisavam mais de apoio? Eu quero dizer uma coisa para você: a melhor coisa que nós podemos ter é o apoio dos irmãos que nos cercam, pessoas que sabem mais do que nós, pessoas que podem nos ajudar em alguma coisa. Eu tenho pedido muito isso a Deus. Deus me coloca rodeado de pessoas
que me façam crescer, pessoas que possam me instruir, pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, pessoas que sejam mais dedicadas que eu, para que eu possa crescer no conhecimento do Senhor. Todos nós precisamos de apoio, de orientação, de fortalecimento. Ouça bem, se você deseja ir até o fim da sua jornada de fé, da sua trajetória e caminhar com Deus, vai precisar depender da graça de Deus, do consolo de Deus, da misericórdia de Deus, da capacitação de Deus, e todos os dias vai precisar estar rodeado de pessoas que exercem a fé diariamente, porque os desafios, eles são grandes todos os dias para nós. Paulo diz em Filipenses 3, versículos 13 e 14, irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha que palavra tremenda aos nossos corações nesta manhã, nesta noite, queridos. Como é importante isso. Como é importante isso. Dependência é o que nos assegura uma caminhada constante, um crescimento constante, um fortalecimento diário para uma vida vitoriosa com Deus. Se você está sentindo uma tendência a não ler mais a palavra, a não orar mais, a não buscar mais, querido, volte, porque isso vai te levar a um esfriamento. Crescer em Cristo é se preparar para grandes desafios e conquistas todos os dias, e só tem esse meio para que nós possamos fazer isso. Se Pedro andava com Jesus e pôde ser enganado, querido, pelo seu próprio coração, imagina as pessoas que hoje não estão enxergando Jesus e andando com ele fisicamente. A maioria das pessoas caem depois de viverem uma vida ativa espiritualmente, porque abandonam a palavra. As pessoas deixam de perceber essa necessidade ao longo da trajetória. Quando Deus começa a agir na nossa vida e aliviar a tensão na nossa vida, nós precisamos estar mais ainda firmados na palavra, porque isso pode nos levar a um lugar de conforto, onde nós vamos acreditar que não precisamos mais, que nós já estamos prontos e que qualquer desafio poderá ser vencido, e isso é perigoso e joga uma pessoa no chão, irmãos. Segundo sinal na vida de Pedro foi não perceber que a vida está em desacordo com os propósitos de Deus. Isso é um sinal de afastamento e precede também a queda. Em Lucas 22, no versículo 32, ele diz assim: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, ouça bem o que Jesus está falando a respeito de Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. Existiam áreas na vida de Pedro, irmãos, que precisavam de mudanças. Ele não percebia isso. Para ele estava tudo bem, para ele estava tudo correto, e Jesus, o vendo no fundo do coração, o analisando, teve que entrar com providência para que ele não fosse tentado e reprovado. Jesus o sustentou, o protegeu, Jesus intercedeu por ele. Ouça uma coisa, talvez você esteja nesse momento sendo sustentado por Deus, sendo sustentado pelo Espírito Santo, sendo sustentado por Jesus, para que você possa acordar e voltar ao caminho, querido. Pedro foi chamado por Jesus, entenda isso, andava com Jesus, participava das reuniões com Jesus, participava da escola de discípulos de Jesus. Pedro era amado por Jesus, Jesus tinha Pedro em alta estima, era um dos três que Jesus levava com ele para todos os lados.
Pedro recebeu a revelação dos céus a respeito de Jesus, mas naquele dia nada disso foi suficiente para afirmar Pedro na fé. Entenda bem isso. Que coisa grave! Que coisa grave nós estamos aqui vendo agora diante dos nossos olhos. Pedro só poderia levar os seus irmãos à fé o dia que ele se convertesse, porque a verdadeira conversão gera em nós um espírito novo, gera em nós, queridos, algo que as pessoas percebem, que serve de testemunho na vida das pessoas. Quando Pedro nega a Jesus, ele estava apenas evidenciando a sua condição real. Ele estava apenas evidenciando aquilo que realmente ele era e nem ele percebia. Entenda bem isso, quando Pedro ele nega Jesus, é isso que está acontecendo. E lá em Lucas, no capítulo 22, no versículo 24, diz assim a palavra de Deus: então, prendendo-o, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. Muitas pessoas passam a seguir Jesus de longe, achando que estão perto. Entenda bem isso, quando Jesus foi levado, que ele entra na casa do sumo sacerdote, Pedro passa a observá-lo de longe. Que coisa terrível, amados. Que coisa terrível isso que está acontecendo agora na vida de Pedro. Entenda bem isso. Nós precisamos atentar para esses detalhes da palavra de Deus, para que nós possamos viver uma vida sem desvios. É interessante isso. É interessante. Há um processo aqui acontecendo. Há um processo acontecendo na vida de Pedro, querido. Há um processo, a Bíblia diz que ele primeiro ele observa Jesus de longe, depois ele vê uma fogueira, vai para se assentar naquela fogueira, se assenta ali no meio daquelas pessoas que eram contra Jesus, os escarnecedores, os pecadores. Ele se aquece com eles naquela fogueira. Preste bem atenção nisso. Se aquece com eles naquela fogueira e logo ele nega a Jesus. Ouça bem, se você quiser saber se uma pessoa está se distanciando de Deus, observe se ela está se assentando na roda dos escarnecedores e se detendo no caminho dos pecadores. Esse é o último estágio, é o estágio do afastamento total, queridos. Versículo 55, havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E eu quero compartilhar com você o último ponto da nossa mensagem. O afastamento, ele é sutil e silencioso. Entenda bem isso. Para mim, o maior sinal de esfriamento e esse processo que antecede a queda está na falta de ousadia, de coragem para manifestar a fé e enfrentar aqueles desafios que nos confrontam na nossa fé. Pedro teve tanto medo que foi capaz de negar a Jesus e negar a sua própria confissão de fé. Ouça bem, o Espírito que está nos filhos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro nos dá coragem, intrepidez, ousadia para enfrentarmos qualquer desafio de fé. E esse é um legado daqueles que verdadeiramente estão em Cristo e são chamados filhos de Deus. Os apóstolos morreram de forma terrível, todos eles, queridos, mas não negaram a fé. Pedro não negou a fé depois que ele teve um reencontro com Jesus. E que bom que ele teve. Muitas pessoas não estão atendendo ao chamado de Jesus para voltarem aos caminhos. Entenda bem isso. E muitos afirmam assim, eu não consigo. Mas mesmo tendo a ajuda de pessoas, nós vamos ver que muitos não desejam mais voltar. E isso tem sido muito claro para nós nesse tempo que nós estamos vivendo
isso agora. Ouça bem, Jesus após a ressurreição, ele vem e ele chama Pedro para um alinhamento. Ele chama Pedro, confronta Pedro na sua realidade espiritual e ele traz Pedro para um alinhamento. Lá no livro de João, no capítulo 21, versículo 15, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão Pedro, Simão, tu me amas? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: pastoreia as minhas ovelhas. E perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro. Pedro se entristeceu por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. E em verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, andavas por onde querias, mas quando fores velho, estenderás as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde tu não queres ir. Olha que coisa tremenda, hein? Ora, isto ele disse significando que morte havia Pedro de glorificar a Deus. Com que morte deveria Pedro glorificar a Deus? E havendo dito isso, ordenou-lhe: segue-me. Olha que coisa tremenda, irmão, apontando para a morte que Pedro teria. Pedro teria que estar preparado para a perseguição. Muitos de nós não estão preparados para a perseguição. Que o Espírito Santo possa nos preparar, possa nos sustentar. Pedro teve tempo para refletir entre a prisão de Jesus e a ressurreição de Jesus, querido. E hoje é o nosso dia, é o nosso tempo. O tempo de nós refletirmos sobre a nossa vida com Deus. Colocar Jesus no controle de todas as coisas de todos os dias nos mantém firmes no propósito de segui-lo, nos instrui, nos adestra, irmãos, a nós seguirmos os seus passos. Ninguém está livre de queda. Jesus, quando ele, sabendo disso, ele providencia a redenção no seu sangue. Ninguém está livre de queda. A Bíblia diz que não há um homem sobre a face da terra que nunca peque, que seja justo. Não. Nós precisávamos desse resgate, e esse resgate chegou através de Jesus. E assim como Pedro, nós estamos também sendo todos os dias provados nessa nossa caminhada. Quando Jesus ele retorna aos discípulos, ele chama Pedro. Está mostrando que o caminho de volta é possível na vida de Pedro, através da sua graça, da sua misericórdia e do estabelecimento dos seus propósitos. Jesus não desiste, irmãos. Nós é que desistimos. Jesus ele está sempre disposto a nos trazer de volta ao caminho e nos preparar para tempos gloriosos. Jesus está dando a Pedro a capacidade de cumprir no Espírito o que havia determinado na carne. Entenda bem isso, o final da trajetória de Pedro, os historiadores da igreja primitiva relatam que Pedro, ao ser condenado à morte, escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se julgava digno de morrer como o seu Senhor, queridos. Que coisa tremenda! Jesus deseja fazer isso conosco. Não deixe que esse tempo te traga um esfriamento, um afastamento na sua vida espiritual, na sua relação com Deus. Através de Jesus, mantenha firme o seu propósito de caminhar com Ele, porque logo nós estaremos de volta e eu creio que será um tempo onde nós estaremos vendo aqueles que realmente servem ao Senhor, estão firmes no Senhor, e aqueles que não estão. Eu quero orar com você e pedir a Deus que fortaleça você nesta caminhada, nessa trajetória, que você seja uma pessoa extremamente amparada, agraciada pelo poder de Deus, para que você possa viver uma vida diferenciada, sem que você se esfrie, sem que você se afaste, sem que você negue a sua fé em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar.
e nós vamos nos despedir nesta hora. Pai, em nome de Jesus, aqueles que estão do outro lado agora, precisam, ó Deus, que esta palavra entre em seus corações. Que essa palavra ela permaneça em nós, que nós possamos permanecer firmes no Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre nós, que a tua unção esteja sobre nós. Que nós não venhamos a declarar palavras que não condizem com a nossa realidade, mas que nós possamos ter a capacidade de abrir os nossos corações diante do Senhor, para que o Senhor possa nos sondar e nos edificar. Que assim seja para a glória, para a honra do teu nome, Senhor. Que o Senhor visite cada lar, cada pessoa, cada coração. Que não venhamos a viver na mentira, Senhor. Que não venhamos a acreditar que somos aquilo que realmente não somos, Pai. Mas que a nossa abertura de coração, de alma, de vida, que o nosso espírito seja sondado pelo Senhor e que o Senhor possa nos comunicar, ó Deus, a nossa realidade e trazer para nós a revelação do processo que nós precisamos passar e nos conduzir a este processo e que nós estejamos disponíveis para aprender com o Senhor. Que o Senhor nos confirme, que o Senhor nos firme, que o Senhor nos sustente nessa nossa trajetória de fé. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E até a próxima. Um beijo no seu coração e de toda a sua família.